Olá, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura. Vou apresentar hoje um exercício de como fazer um olho. O primeiro passo é a gente fazer um círculo. Então eu venho aqui fazendo esse círculo, tento fazer a mão livre mesmo. Venho aqui com lápis B, que é um lápis não muito macio, não muito escuro, mas também não é um lápis muito claro. E esse círculo bem normal acontecer, de não ficar tão redondo assim, eu venho ajustando aos poucos. Bom, a primeira coisa que eu faço é uma linha na diagonal, como se fosse uma abertura, onde o olho vai ser inserido. A gente vai pensar como se fosse uma fatia de pizza, uma parte triangular. E desse triângulo eu já puxo a pálpebra. Ela é saliente, é uma curva que passa além daquela bola, além do globo ocular, Então isso já seria o local aqui da pálpebra superior. Embaixo eu repito mesmo, é uma pequena curva, é uma saliência, do lado de fora passando à frente daquele globo ocular. Nisso, eu fazendo isso, eu já tenho aí a pálpebra superior e a pálpebra inferior. E aqui já faço um pequeno ângulo para dar continuidade aqui da pele. Então isso seria a estrutura da parte da pele encobrindo, vamos dizer assim, passando na frente do olho. E o olho, ele tem um formato mais arredondado, que é proeminente, Ele sai à frente daquele globo ocular feito inicialmente, Porque essa é a parte da íris, ela é abaulada, para o lado de fora, e eu já fecho aqui, comparando com a escrita, lembra o fecha parênteses, De um lado seria o abre parênteses, bem mais arredondado, do outro lado o fecha parênteses um pouco menos arredondado, e a íris, tem a pupila. A pupila de lado, de perfil, ela não fica tão redondinha, quanto a gente vê o olho de frente, então ela fica ligeiramente ovalada, ela fica mais estreita. E aí eu já venho fazendo as outras partes estruturais, Então aqui seria como se tivesse a parte lateral do rosto, Eu não vou focar muito na parte da estrutura em volta, mas isso é para que a gente entenda o que acontece por baixo da pele, Então aí para eu continuar agora no sombreado, eu apago, eu estou usando aqui a borracha Sleeve Mini, da Faber, ela é boa porque ela tem esse formato de cunha e a borracha é uma qualidade macia boa, e eu tiro as linhas de referência, essas linhas de construção, a estrutura, E aí eu já posso partir para o sombreado. Vou passar esse lápis 3B já, onde é bem mais escuro. Então, fazendo aquela parte do centro do olho, que é a pupila, o buraco por onde entra a luz, é bem preto, e a parte de cima da íris também é escura. E escureço um pouco da linha que representa de onde vai sair os cílios, Então eu deixo bem escuro e já começo a fazer pequenos degradês. Quando eu trabalho com pontos bem escuros, é preciso observar duas características. Primeiro, a ponta tem que estar bem apontadinha, para que eu possa ter precisão, E esses lápis muito macios, eu faço a ponta com o apontador. E segundo, que eu tenho que pegar bem próximo à ponta do lápis, para fazer esses detalhes mais escuros. Já vem esboçando aqui o local onde vai ser a sobrancelha, Vou trocar, Voltei para um lápis menos escuro aqui. Na verdade, o anterior eu usei o 6B e agora eu passei para o 3B. Porque aí dá uma pequena diferença de valor de um para o outro, E já vem fazendo um degradê. O lápis 6B não é muito indicado para sombreados em áreas mais claras. Então eu ponho esse 3B, eu consigo uma transição melhor, uma transição legal aqui para executar esse sombreado. À medida que eu quero bem mais claro, obviamente,
eu passo a pegar mais atrás do lápis, né, no lado contrário à ponta, para que não pressione demais, não fique tão forte assim. Faça esse preenchimento agora de uma forma regular, né? Sem muitas variações para claro e escuro. Vou tirar um pouco a linha. Sempre quando eu apagar, eu tiro o excesso esses resquícios de borracha com uma escovinha, evitando passar a mão direto no papel, porque isso pode danificar, pode ver sujar, né? E aí com esse lápis 3H, que é um lápis muito claro, né? O tom dele é bem claro, eu faço um preenchimento das partes mais claras. Para mostrar esse aspecto da forma arredondada, nesse espaço que eu estou sombreando agora, eu não encosto na linha, eu deixo um pequeno filete um pouco mais claro, que vai ser a linha refletida. É uma coisa que acontece devido à superfície ficar arredondada, que cria esse aspecto, que essa pequena luz aqui logo em seguida, depois dessa sombra, né? Então com esse lápis, eu faço um preenchimento geral. E agora eu já volto para o 3B novamente, fazendo uma base mais escura. E sempre encostando o lápis, levantando, para que o traço fique um pouco escuro e depois clareie. E com o esfuminho, esse é o esfuminho menor, o número 1, eu venho com movimentos circulares, né? É como aquela recomendação que eles fazem para a gente lá no primário, né? Colore fazendo bolinhas e tudo mais. Porque dessa forma, o grafite fica mais homogêneo, o sombreado fica mais homogêneo. É claro que se for um desenho para a gente pintar, não vai precisar ter tanto sombreado assim, vou fazer só com linhas, né? E eu uso um pedaço de guardanapo, um pequeno guardanapo, para esfumar todas as partes, de modo geral, né? Principalmente as partes mais claras. Porque dessa forma, eu crio algo assim muito harmônico, né? As transições ficam bem sutis. E aí com uma caneta borracha, eu estou usando aqui a Mono Zero. Uma caneta borracha é uma ferramenta ideal para que a gente possa abrir luz nos desenhos. E abro, né, eu chamo de abrir luz porque a gente clareia esses pontos, né? E para áreas maiores eu utilizo a borracha da Faber, porque ela tem esse formato de cunha e eu consigo abrir uma luz numa área mais ampla. Mais uma vez tiro o excesso aí e já entro no detalhe de acabamento com a lapiseira 05. E essa lapiseira 05, ela tem o grafite 2B, uma lapiseira Proline da Trident. Eu venho encostando e puxando. E interessante a gente sempre ficar atento e se lembrar que quando eu encosto e saio com a lapiseira do papel, o traço tem que afinar. Mas sempre ficar focado nessa observação, né? Para que, além de encostar e ficar mais fino, né, tem que ficar mais grosso na ponta, mais fino, mais grosso no começo, mais fino na ponta e ter um formato ligeiramente arredondado. Os cílios de baixo são bem mais claros comparado aos de cima. E eu volto dando algum reforço, algum detalhe também dentro da parte da íris, ou dentro da pálpebra superior, dentro daquele corte da pele. Às vezes precisa escurecer quando eu chego mais ao canto do olho aqui, na lateral extrema, que vai escurecendo, né? Devido a distanciamento que fica da luz, ele fica um pouco mais escuro quando chega no cantinho. E isso demonstra que é arredondado também. Para esses detalhes eu já pego
A gente pode observar que eu pego bem próximo na ponta do lápis. E o esfuminho, em seguida, eu já passo para reforçar um pouco mais, né? Escurecendo um pouco mais aqueles traços iniciais. Lembrando que esse é um trabalho assim, mais simplificado, não é muito detalhado, a ideia não é fazer um olho hiperrealista, mas sim saber a estrutura, conseguir fazer um desenho à mão livre, para que a gente, no momento que for, principalmente como são estudos para que a gente desenvolva bem na pintura, para que a gente aprenda e memorize algumas estruturas e a questão do passo a passo em relação à construção do sombreado, né? E utilizo também a lapiseira 05 para fazer alguns fios mais claros e mais finos, né? Porque aí, dessa forma, eu consigo diferenciar a intensidade do preto dos fios, né? Porque não é uma área plana, né, que está a sobrancelha. Então, tem alguns fios mais escuros, que recebem menor quantidade de luz, e alguns fios mais claros. Bom, é isso aí, finalizando esse estudo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like aí, curtir, comentar, e aguardo vocês aí no próximo exercício.